Olá, galera! Estamos aqui agora para falar sobre DNA e também sobre o RNA e também um pouquinho sobre os anticorpos e sobre as proteínas, tá? A biologia molecular, ela é uma parte das ciências biológicas que é inútil microscopia óptica. A microscopia óptica, ela só é viável que nós observemos estruturas celulares ou estruturas com o mesmo tamanho de uma célula. E aí, na biologia molecular, muitas vezes o biólogo molecular ele faz lá, né? E o que a gente tem como o recurso aqui é mais uma vez a massa do biscuit, que eu fiz na restauração daquele bicho lá e deu certo. E eu fiz essa cadeia de DNA, achei que ficou muito legal e tridimensional aqui para vocês. Não precisei baixar nenhum aplicativo, né? Não ficou como de outras pessoas que fazem aí material no YouTube. Ficou uma coisa diferenciada. Então, vamos falar sobre o DNA. O DNA, ele é uma dupla fita, como vocês estão vendo aí, em espiral. E essa dupla fita ela é ligada por bases nitrogenadas. Ela é formada por polímeros. Polímeros são estruturas que são bem resistentes. A capacidade do DNA é de armazenar informação genética. O DNA, ele tem lá nas pontes de bases nitrogenadas dele, de um lado tem as pirimidinas, que são a timina, que ela se liga com a purina adenina, ou seja, a T se liga com A. E a guanina é uma pirimidina que se liga com a purina C, que é a de citosina. Então, guanina se liga a citosina, aqui em DNA. E mais uma observação que a gente gostaria de fazer sobre o DNA, é que o DNA ele é uma molécula semiconservativa, tá? E aí os rearranjos dessas moléculas, a gente tem os átomos que compõem a molécula são apenas 5. São o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e o fósforo. São apenas 5 átomos que compõem essa macromolécula chamada DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, se eu sacudir um vidrinho aqui, um frasco, né, eu vou fazer isso mais adiante, vocês vão perceber mais ou menos uma demonstração aí de quantos milhões de anos aí a natureza levou de forma aleatória a formar a primeira cadeia de DNA do primeiro ser vivo desse planeta, ou de outro planeta talvez. A gente ainda não sabe, a gente ainda não conhece nem a quantidade de seres vivos do nosso planeta, né? Mas supomos que exista vida, pelo menos microbiana, em outro planeta também. Pois bem, voltando ao DNA. A gente tem aí o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo. E outras moléculas podem se originar dessas moléculas iniciais, como por exemplo o CO2, o dióxido de carbono, como por exemplo o O2, que é o oxigênio, como por exemplo o CN4, que é o metano, o NH2, que é a amina, o NH3, que é a amônia, H2O, água, H2 é o gás, hidrogênio, H2O2, que é a água oxigenada, e tantas outras, né? O nosso DNA, os nossos metabólitos, aí a gente já está falando da biologia molecular, mas também da bioquímica, né? Os metabólitos que a nossa própria genética pode sintetizar, pode produzir, a partir daqueles 5 átomos básicos que compõem a molécula de DNA. E aí a gente vai fazer aqui uma demonstração com um tubinho de ensaio, que é muito fácil você encontrar isso em loja de balas e doces.
né? Eu enchi ele com bolinhas, as bolinhas comestíveis que vem dele eu comi. Essas daqui são para demonstrar. Eu balanço, balanço, balanço e você pode ver aí o que está saindo, né? Um átomo de nitrogênio, ou de hidrogênio, ou de carbono, ou de fósforo, ou de oxigênio, né? Balanço, 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 e aí vão saindo coisas aí na tela para vocês. E então, é importante esse exemplo aqui, e eu coloco ali em frente a cadeia de DNA para você perceber. Está parecido? Está semelhante? Não está. As cores são as mesmas, mas e aí? E as formas? Né? E o contorno todo? Aí balanço, 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 coloco lá de novo, né? E tudo de forma aleatória. E balanço, balanço novamente o vidrinho, o frasquinho, e ainda não está igual. Então demorou milhões e milhões de anos para que isso acontecesse, tá? E aí, eu devo falar para vocês também de uma estrutura quando essa célula vai se dividir, por exemplo. Esse DNA ele fica dessa forma. Essa forma que está aí na tela para vocês é chamada de cromatina. Ela é a cromatina. O DNA está bonitão desse jeito aí, que todo biólogo gosta de desenhar. E todo aluno que gosta de biologia se amarra nessa molécula, nesse jeito aí, da gente demonstrar, né, da gente dar aula do DNA. Mas quando a célula vai se dividir, esse DNA ele tem que se enovelar todo. Ele se transforma naqueles novelos. Não sei se as vovozinhas de vocês ainda tricotam, mas existem novelos de lã. E daquele novelo a vozinha vai fazendo aí uma pecinha de roupa. Aqui é o contrário. Aqui a célula vai se dividir. Então ele tem que desfazer essa peça de roupa, que é a cadeia de DNA, dessa forma aí, para aí ele formar uma nova estrutura chamada cromossoma. O cromossoma ou cromossomo, ele não tem sexo, em alguns livros está cromossoma e outros cromossomo, o DNA todo é novelado para ele caber num curto espaço, porque o núcleo da célula vai estourar, não vai suportar a pressão da divisão celular. Então, para esse material genético não ser perdido, ele fica novelado aí. E tem um sistema de bandas. As bandas aí do cromossoma, elas são usadas, por exemplo, no teste de paternidade, né? Porque se você encontrar no pai as mesmas bandas que no filho, e as outras bandas que não forem comuns a pai e filho forem da mãe, então a progenitora é aquela mulher, o progenitor é aquele homem. E socialmente ele será o pai, né? No mínimo terá que pagar pensão alimentícia para o filho. E aí a gente fala também do RNA. O RNA ele é uma molécula que ele não é semiconservativo, ele é altamente mutável. O RNA ele se divide em duas funções básicas. Tem o RNA mensageiro e o RNA transportador. O RNA ele pode ter origem lá no citoplasma, nos ribossomas, ou no próprio núcleo. Tá? E ele leva a informação do núcleo para o citoplasma, já que o DNA é restrito ao núcleo. A não ser quando a membrana nuclear se rompe e ele tem que se reorganizar em cromossomos. Então, ocorre aí essa transferência de informação do DNA para o RNA, ela é chamada de transcrição. Por quê? Porque as bases nitrogenadas de DNA, lembra que eu falei? Adenina se liga com timina e citosina com guanina. Aqui em RNA, a adenina ela se liga com uma outra base nitrogenada que é a uracila. Então ele não está copiando, ele está transcrevendo. Por isso, essa informação é chamada transcrição. E essa transcrição é importante porque ela está passando para um ácido nucleico que é capaz de atravessar a membrana nuclear, levando essa informação até as organelas lá no citoplasma, para que sejam sintetizadas as proteínas. Existem organelas lá, como o complexo de Golgi, como várias organelas lá que vão interagir nesse processo aí da síntese proteica.
E aí a gente tem também a tradução, né? Depois da transcrição, a gente tem a tradução. O que é a tradução? A tradução é quando chegando lá no citoplasma, com a participação das organelas, cada trinca de RNA, né, cada 3 letrinhas de bases nitrogenadas de RNA, ela é reconhecida e vai gerar um aminoácido. Então, a isso chamamos de tradução. E aí, uma longa ou uma curta cadeia de aminoácidos, ela vai se transformar numa determinada proteína. E essa proteína, ela vai ter aí a função dela no organismo. Tudo no organismo, tudo nos seres vivos funciona graças às proteínas. Algumas são enzimas que são especializadas em determinadas funções. Outras são proteínas mesmo, porque não são tão específicas, elas são multifuncionais. E a importância da proteína é essa. Ela tem essa capacidade aí de fazer as coisas funcionarem. Por exemplo, quando uma célula vai se dividir, é a proteína que dá essa informação. As proteínas de superfície são uma coisa que já avança um pouco no nosso conteúdo para o sistema imune e para a gente mais à frente, quem sabe, falar sobre vacinas. Porque as proteínas de superfície, por exemplo, a gente tem a bomba de sódio e potássio, que ela polariza e despolariza a célula, mandando mensagem para outras células de defesa, através das interleucinas, que são moléculas. São mensagens moleculares para outras células de defesa. Olha, está acontecendo uma inflamação aqui. Olha, tem uma ameaça viral aqui. Olha, tem uma infecção bacteriana aqui. Então, graças à bomba de sódio e potássio. Mas a bomba de sódio e potássio, por sua vez, funciona graças ao canal de cálcio, que também é outra proteína de superfície. E a gente tem os receptores e neutralizadores, né? São estruturas de superfície que elas reconhecem o que é importante para a célula e põem para dentro por pinocitose. Ou reconhecem que é nocivo à célula e neutralizam, e fica por ali mesmo. Ou colocam para dentro e logo os lisossomas, que são outras estruturas lá dentro, vão degradar essas estruturas nocivas à célula, vão digerir elas. É uma digestão enzimática, não é uma digestão do ponto de vista orgânico. E nós temos também o vírus, não é? O vírus é uma ameaça, não é? Dizem que 80% do DNA humano é de origem viral, mas vírus geralmente é ameaça de doença e, consequentemente, de morte. Então, o vírus, ele pode entrar por pinocitose se ele enganar uma dessas proteínas de superfície. Por exemplo, se ele apresentar uma enzima chamada neuramidase, e que é reconhecida como algo importante para o funcionamento da célula. Então, ele é colocado para dentro como algo importante. Ele não é reconhecido e nem degradado, porque às vezes esse vírus ele tem até uma capa, um envoltório que protege ele. Ele não consegue ser degradado pelos lisossomos. E você tem aqui também o linfócito B. O linfócito B é importante falar porque ele é o mais eficiente. Ele é da tropa de elite. Ele secreta, ele lança essas estruturas de superfície, que são os anticorpos, né, em forma de Y, que é o de cadeia curta, e tem um outro aí de cadeia longa, que eu também coloquei aí para vocês, para exemplificar. Então ele lança os anticorpos no meio extracelular, e esses anticorpos neutralizam a ameaça viral, ou neutralizam toxinas de origem bacteriana, ou neutralizam até mesmo outras toxinas, no meio extracelular. Isso aí é importante para a gente estudar por quê? Porque algumas vacinas, elas funcionam dessa forma, injetando anticorpos específicos. A gente tem hoje em dia, graças à biologia molecular, os anticorpos, né?
Olá, galera! Estamos aqui agora para falar sobre